Os que dizem que são só palavras não entendem o que as palavras realmente são. Palavras são o que temos de mais real, pois sua circulação autoriza ações, violências, afetos e túmulos. Vladimir Safatler, filósofo e escritor. Afeto, em Spinoza, é tudo aquilo que move a minha alma, que mexe com a minha alma tanto de forma positiva quanto negativa. Todos os vínculos sociais são produzidos através das afecções que os corpos sociais sofrem. A partir daí, podemos entender as sociedades como circuitos de afetos, os quais são utilizados como instrumentos políticos para gerar determinados efeitos sociais. Agimos de acordo com o que determinada afecção produz em nós. Estamos cada vez mais presos aos mesmos afetos, o que impede a nossa capacidade de produzir novas formas sociais. Nossa sociedade é composta pela junção de indivíduos que perseguem determinados tipos de afetos, como, por exemplo, a segurança de ser proprietário de sua própria pessoa ou o medo, que o coloca sob a condição de risco iminente, ao considerar o outro como invasor em potencial. Na articulação entre afetos e corpos políticos, nós temos o medo como o afeto mais mobilizador de coesão social nos dias de hoje. Este medo possui a maior capacidade de nos submeter ao poder do Estado. Ao entendermos a sociedade como um circuito de afetos, é importante saber como este medo é produzido e como ele é mobilizado. Ele não é desassociado da compreensão do indivíduo e da defesa dos seus próprios interesses. Nós vivemos a ilusão da liberdade, ao perseguirmos a concepção de autonomia, que, segundo Spinoza, nada tem a ver com o livre-arbítrio, que seria o poder de escolha entre determinadas opções e a escolha de viver individualmente, como sujeito encerrado em si mesmo. Para Spinoza, isso nada tem a ver com liberdade, mas sim sermos capazes de perceber que estamos inseridos numa ordem universal da natureza e devemos conhecer tanto esta ordem quanto a gênese desta natureza, e que somos afetados por tudo aquilo que vem de fora, ou seja, liberdade para Spinoza é livre causalidade. O medo ao qual somos submetidos diariamente é um traço patológico, onde nós recusamos tudo o que nos é heterônimo, ou seja, tudo que não seja a imagem de nós mesmos. Isso nos levou a um tipo de servidão voluntária, que, segundo Freud, os sujeitos foram produzidos para desejar tal sujeição. A maneira como fomos constituídos e socializados é um resultado dessa sujeição, que está presente no interior da nossa vida psíquica. E a maneira como a nossa vida psíquica se estrutura é resultado do impacto social, de controle e de disciplina. Para Adorno, nossa vida psíquica é um sistema de cicatrizes, que expressa o desconforto, o mal-estar, o sofrimento, com todo tipo de forma de sujeição social. O sujeito, para Freud, é um sujeito dividido entre a adesão à própria sujeição e a revolta que se tem a ela. Essas marcas que dividem o aparelho psíquico em várias instâncias, como eu, supereu e isso, que são termos que Freud utilizou para falar sobre o impacto da internalização dos princípios sociais de conduta. Para ele, o sofrimento psíquico não pode ser resolvido em sua totalidade, pois ele carrega um traço de verdade, que é a nossa inadequação e insatisfação com as possibilidades inscritas no conjunto da nossa vida social. Embora a teoria dos afetos não seja uma atividade inclusa na categoria política, o filósofo brasileiro Vladimir Safatl, quando escreve o livro Circuito dos Afetos, ele vem explicar que ela, né, a teoria, né, que se refere aos afetos, ela não se limita à vida individual,
porque a individualidade, ela participa de uma vida social e a dimensão de afetos passa a cuidar de uma vida política pautada em códigos de linguagem e normas éticas, né? Então, a transformação do afeto em nós também se torna uma maneira de transformação política. Não se trata somente de poder, né? Mas é influenciado pelo anseio do bem, que é constituído das virtudes segundo a visão platônica. E primeiro, quando eu me refiro às influências na ânsia de se chegar à ideia de bem, quero falar das vontades, desejos, que no Banquete de Platão escreve sobre a vontade conduzida pelas faltas que pertencem à existência. E mais tarde, né, já na contemporaneidade, a psicologia lacaniana ela irá dizer que o compromisso com o desejo, quando o sintoma da carência ou da falta ela emerge, ela faz o retorno da verdade do desejo recalcado. E por último, penso e até entendo com mais clareza a importância dos afetos na busca pelo essencial na natureza filosófica de Platão. Porque o sujeito político, enquanto guardador da polis grega, deve ser um dotado de vontades inclinadas ao puro prazer da alma, que é a admissão do trabalho filosófico, onde requer um indivíduo moderado, ou seja, que é um indivíduo equilibrado, longe de excessos ou de deficiências. E nestes casos, então, os afetos estarão diretamente ligados ao que constituirá o caráter político do guardião da polis. O homem é escravo do medo. O homem é escravo do medo. A pressão que o condiciona alimenta esse superego, é produto resultante do circuito dos afetos, pois o homem é escravo do medo. O homem é escravo do medo. O cidadão, frente ao perigo, se encontra paralisado e só enxerga a saída recorrendo ao Estado.